Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, dia 14 de março de 2026, ainda esse vídeo está sendo gravado agora às 23 horas e 7 minutos. Uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir esse vídeo posteriormente, né? Tivemos aí um treino livre 1, né? Porque este GP aqui, especial, né? Esse segundo GP seguido aí, Grande Prêmio da China, que vai acontecer na madrugada do dia 14 para o dia 15, às 4 da manhã. Ele tem a corrida sprint, né? E é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, deixando bem claro também que a Fórmula 1 ela cancelou as etapas do Bahrein e do Azerbaijão por causa do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Então, pela segurança dos pilotos, pela segurança também da etapa e de tudo que engloba a Fórmula 1, né? Parte de logística, etc. O evento está cancelado, essas duas etapas, então nós não teremos corrida em abril, infelizmente, né? E também é complicado também, eu acho que por parte de logística, política, interesse, né? Dinheiro, colocar outras etapas no lugar que pra gente que é fã seria ótimo, né? Mas enfim, essa temporada teremos em vez de 24 corridas, temos 22. E é isso, gente. Bem, não menos importante, né? Peço humildemente para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, que isso é importantíssimo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e também para a gente poder elaborar vídeos um pouquinho melhores, mas normalmente você vai ver minha cara limpa aqui, eu comentando sobre a Fórmula 1 dessa forma aqui. E tivemos uma corrida muito interessante, mas antes de falar da corrida, eu queria de novo perguntar para vocês, porque desde sexta-feira tem muita gente falando, comentando, dizendo e não dizendo. O que vocês acharam da transmissão da Fórmula 1 até esse exato momento? Temos o Bruno Fonseca como narrador do Sport TV 3, enquanto o Everaldo Marques está narrando na Globo, né? E esse GP em específico, o GP da China, ele não vai ser transmitido em TV aberta, porém a Globo deixou um sinal aberto no site dela, tá? No site do GE TV. Tava lá aberto e eu acompanhei lá a prova sprint da Fórmula 1. Confesso para vocês que eu não vi a classificação, só vi os melhores momentos, mas a corrida sprint eu acompanhei, tá? E tivemos aí uma boa largada, né? Principalmente desse carro vermelho com esse capacete amarelo, o tão conhecido Lewis Hamilton, né? Sir Lewis Hamilton, largou muito bem. A Ferrari, ela tá conseguindo uma largada impressionante, parece um foguete. O Hamilton estava em quarto lugar e conseguiu pular na frente, né? Quase passou todo mundo. O Antonelli não teve uma boa largada e os carros da Ferrari conseguiu ultrapassar as McLaren que estavam ali na direita, né? Na esquerda do circuito, na nossa direita aqui na tela. E fizeram um calor ali para cima do Russell. Troca de posições entre Lewis Hamilton e George Russell. Depois Charles Leclerc conseguiu passar o Hamilton, né? Apesar de ter tido uma carteirada aí da equipe, mas passou. E depois foi tentar incomodar um pouco o Russell. A questão é, a Mercedes é o melhor carro do grid, ponto. E, aparentemente, a recuperação de energia, né? Você não vê o carro da Mercedes morrendo na reta. É um carro normal em comparação a todos os outros que se acabam no final da reta. E outra coisa que aparentemente, que vocês prestem atenção nas transmissões dessa para frente,
eles estão mascarando, né? Pelo menos essa é a notícia. Eles estão mascarando a velocidade máxima do carro, principalmente quando chega no final da reta. Vocês vão perceber que o carro ele perde velocidade e com isso eles mantêm no contagiro da transmissão o carro ainda lá em 325 km/h, mas na verdade ele não está, né, fazendo isso. O carro já pisou no pedal do freio, já era para estar diminuindo a velocidade e continua mostrando que a velocidade tá lá naquela velocidade que estão marcando na tela, e não é verdade. E o que eles estão fazendo agora? Quando chega no final da reta, onde que tem a freada, né? Onde que tem o teste ali, onde que era a parte legal do GP da China, você vê os carros freando e disputando aquele último setor, eles estão cortando na transmissão, tá? Então isso é para se observar, tá? Então, olhando pelo lado da corrida sprint e específico desta largada, né? Os carros da Ferrari largam muito bem, muito superior a todos os carros. Porém, ao longo da prova, os carros da Mercedes, eles têm o melhor carro, conseguem evoluir, né? Durante a corrida. E a prova disso foi o Kimi Antonelli. Kimi Antonelli caiu na largada, foi uma péssima largada dele. Aí tivemos o Lewis Hamilton passando o George Russell logo na primeira volta. Bastante acirrada essa troca de posições entre os dois. E no final, aonde que eu disse para vocês, no final da reta, né? O Russell já tinha passado o Lewis Hamilton e fechado a primeira volta em primeiro lugar. Depois disso tivemos aí uma batida entre o Kimi Antonelli e o Isaac Hadjar da Red Bull, e com isso o Antonelli tomou 10 segundos de punição, né? Por causa dessa manobra, onde que ele espalhou demais e jogou o carro para cima da Red Bull do Isaac Hadjar. Depois disso tivemos o Nico Hülkenberg, que parece que está sem sorte, e confesso que estou um pouco preocupado com a Audi, com a maneira que a Audi está desenvolvendo o carro, né? Torcida organizada, vamos colocar assim, para que eles consigam sanar esses problemas, que o Nico Hülkenberg possa fazer uma boa prova, e principalmente o Gabriel, né? O Gabriel, infelizmente, não foi bem na classificação da corrida sprint, e principalmente na classificação, né, para a corrida de logo mais. Ele acabou errando, né, na última curva, o carro acabou saindo, foi para lá na brita, né, infelizmente ele bateu o carro, e com isso ele vai largar em 16º, tá, essa corrida. Então vai ser uma corrida de recuperação. Infelizmente, talvez o Gabriel não vá conseguir fazer pontos nessa corrida. Muito ruim para a Audi, tá? Mas enfim, o Nico Hülkenberg teve problema na volta 13 e entrou o safety car. E aí as equipes aproveitaram para poder fazer o pit stop, porque tá consumindo muito pneu na China, tá? Eles estavam de pneu médio e mesmo assim estavam um consumo muito excessivo de pneu, né? Formando aquela farofa, aquele tal daqueles macarrãozinho que o pessoal fala na transmissão, né? E então eles trocaram de pneu para poder correr essas pouquíssimas voltas restantes, tá? Então tava aí no pit o Russell, o Antonelli também aproveitou para poder fazer o seu pit stop e pagar a punição, as Ferraris e as McLarens. Dá uma olhada, tá? Volta 14, safety car estava acionado, as equipes pararam para fazer o pit. O sétimo lugar, gente, tomou 36 segundos. 36 segundos, isso é uma eternidade, né? Então você vê que tem ali a Mercedes, a primeira, e em segundo tá a Ferrari. As McLaren passaram de topo para terceira, quarta corrida, quarta potência. Os carros da Red Bull não tá conseguindo ter um bom desempenho, tá? E aí você tem uma outra Fórmula 1 do sétimo lugar para baixo. A moral da história é essa.
Ainda é querendo ou não, é um aborto da natureza. A Red Bull tá lá embaixo, né? Mas algumas equipes aproveitando, né? A quinta força, vamos colocar assim, Racing Bulls, Haas, e bem por fora, assim, a Audi, né? E tem a Alpine do Pierre Gasly, que também tá conseguindo fazer alguma coisa com esse carro, principalmente porque o motor é Mercedes, né? Agora, uma equipe que tá patinando muito e aprendendo muito é a Cadillac, né? A Cadillac, o final da corrida sprint, o carro do Sérgio Pérez basicamente desmontando, né? E terminou desse jeito. E aí depois do pit tivemos aí a relargada e aí o George Russell conseguiu manter a sua Mercedes à frente das Ferraris e cruzou a linha de chegada em primeiro. O Charles Leclerc em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Lando Norris o quarto lugar, Kimi Antonelli mesmo com a punição em quinto lugar, Oscar Piastri em sexto, Leon Lawson em sétimo, Oliver Berman em oitavo, Max Verstappen, que teve um problema na largada, terminou em nono lugar, Esteban Ocon o décimo. O Gabriel terminou na 13ª posição essa corrida sprint e é isso, tá? Provavelmente mais tarde vai sair um vídeo sobre a classificação, mas vai ser só um catado porque eu, né, Fernando, não assisti a classificação, até tentei, mas não assisti. Não sei se estava também o sinal aberto da Globo para acompanhar a classificação e eu vou ver a possibilidade, né? Então vocês fiquem atentos aí aos links da GATV, que talvez na horário da corrida eles liberem o sinal para a gente poder ver, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso é importante para nós, para o nosso crescimento e também para a gente poder se desenvolver como pessoa, para poder trazer mais informações desse esporte fantástico que é a Fórmula 1. Valeu, pessoal. Até a próxima.